Aqui. Então tá bom, estamos gravando. Então, bem-vindas, todo mundo que chegou aí na hora. Depois o pessoal vai chegando mais tarde, vai poder assistir essa gravação dessa live aqui que a gente está dando, eu e a Sol. E a ideia é a gente falar um pouco sobre, na verdade, o que a gente ama, né? Então é muito fácil a gente poder falar de lugares, tanto eu quanto a Sol, a gente gosta de viajar e viajou a vida inteira. E um pouco diferente, não realmente como o que a gente entende de turista, mas sempre numa busca, né? É um lugar sagrado, é um lugar, é uma fonte, é uma origem, existe lá um mestre que vai me ensinar alguma coisa. Então, é esse tipo de viagem que eu vejo mais como uma busca, uma peregrinação, e no fundo sempre uma busca de si mesmo. É como se lá existisse um tesouro que me pertence de outras vidas, ou seja lá como é que a gente explica isso, mas eu vou em busca daquilo. E aquilo vai me completando, vai me completando. Isso, pelo menos, falo por mim, a minha experiência com viagens. E então sempre viagem foi muito atrelado a meu aprendizado de arte, de filosofia, de espiritualidade, de investigação pessoal. E desde 2012 eu levo quase todos os anos, tirando a pandemia, de um a dois grupos para a Ásia, especialmente Índia, Nepal e Butão. E esse ano eu vou estar levando para China e o Tibete, que eu estive no ano passado. Então, eu convidei a Sol para ela também nos trazer um pouco do conhecimento que ela sabe, que é tão conectada com a China, e com o taoísmo, e com, assim, eu vejo tanto que tem tanta sabedoria ancestral e que ela pode nos ajudar hoje, mas como traduzir esse conhecimento, né? E eu vou pedir para a Sol, então, falar um pouquinho da China, o que que encontrar lá, o que que se encontra ainda hoje. E depois eu vou passar falando um pouquinho do Tibete e da arte tibetana. E, enfim, o que que a gente vai fazer lá também nessa viagem, que vai ser em junho. Então, queria perguntar para Sol, que me traz tantas coisas. Ontem mesmo, estava indo para a cama, já recebi um vídeo da Sol compartilhando do mestre dela, sobre o ano chinês, então aprendi um monte. Ela sempre está trocando, a gente sempre está trocando figurinhas, assim, né? Mas como que começou o teu fascínio e como que a medicina ou o conhecimento, né, tradicional que vem da China, como que te ajuda hoje e como que você também aplica no seu trabalho, né? E também que você trabalha com tantas pessoas, como que isso distribui, né? Então, quando eu comecei, a China parecia muito longe, né? Hoje em dia, a China é essa potência econômica e as pessoas começaram a ir para a China, estudar mandarim, uma das línguas muito estudadas, mas quando eu comecei o encontro com o universo chinês, era, né, ninguém falava de China, mas aqui em São Paulo tinha um grande mestre chinês e eu conheci um dos seus discípulos, um dos seus alunos, com quem eu comecei a fazer Tai Chi Chuan. E eu me encantei com o Tai Chi e eu me encantei com o relato que ele fazia do mestre, porque eu, ocidental, não conhecia nada de mestre. Eu tinha, na época, 19 anos. Para mim, mestre era o gafanhoto lá que eu via quando criança, com David Carradine, né, que era um seriado que tinha lá naqueles anos. É, então, eu vinha de um universo intelectual, universitário, pai é engenheiro, e, e na época se fazia yoga, né? E eu fazia yoga também, mas aí eu descobri o Tai Chi e descobri que a transmissão que eu estava recebendo vinha de um mestre, não vinha de livros. Meu professor não estudava de livros, ele estudava diretamente de um mestre muito velho. Opa, peraí só. Aí, Pronto. foi. E, e eu comecei a praticar o Tai Chi e eu era uma pessoa muito agitada, muito intelectual, muito, né,
briguenta também. E o Tai Chi me trazia assim serenidade, flui, não resiste. Uma das grandes coisas que o taoísmo falava era não resista, não resista. E eu tudo que eu fazia era resistir. Não, isso está errado, não devia ser assim. E ele não resista. E eu fazia muito exercício de não resistir. E tinha aquela movimentação bela, para mim era bela. E era tão desconectada do corpo, porque era super mental, né? Que aí tinha uma coisa de sentir energia no baixo ventre. Eu não sentia nada, mas eu gostava do movimento, eu achava estético, mas sentir, eu não sentia nada naquela época. Eu achava que não sentia, na verdade, sentia, mas eu não tinha registro, porque a gente é criado de uma forma de muita insensibilidade. Então, não tinha registro de sentir. E depois de um tempo estudando com esse aluno, eu fui estudar com o mestre dele diretamente. E eu sempre conto que a primeira vez que eu fui num retiro com o mestre, né, com esse senhor de 80 anos na época, eu cheguei e não entendi nada do que ele disse. Ele falava chinês, tinha uma tradutora, e o que ele falava para mim parecia assim muito estranho, porque ele falava o um gera o dois, que gera o três, que gera todas as coisas. Ótimo. A unidade do céu gera a água da terra. E para mim aquilo era assim, mas o que isso quer dizer? É, e a prática que ele trazia, né? Que o movimento eu sempre gostei muito. Mas mesmo eu não tendo entendido nada no primeiro retiro que eu fui, quando eu saí daquele retiro, no dia que terminou o retiro, que foi domingo à noite, falei, adorei esse velhinho, gostei dele, que pessoa legal, mas eu não vou voltar nunca mais porque eu não entendi nada. Então, para que eu vou voltar? Não tenho nível para entender o que ele fala. Mas quando eu acordei no dia seguinte, eu estava diferente. Minha prática tinha mudado, meu tai chi tinha mudado, tinha alguma coisa que tinha mudado dentro de mim e que eu entendi muito intuitivamente, porque não tinha essa referência. Hoje eu sei o que é isso, né? É campo. Na época, imagina se eu entendi o que era campo. Eu só senti que a presença dele e a transmissão dele tinha mudado alguma coisa dentro de mim, e que a presença dele, por si só, já era um ensinamento. Então, falei, não, eu vou continuar indo, mesmo que eu não entenda nada. E e por isso que também, né, estar na presença de um mestre, ou, por exemplo, ir para a China, ou ir para o Tibete, ou ir para os lugares, ou ir para o Egito, quando a gente vai nos lugares, por que que eu viajo tanto, né? Por que que eu viajei tanto? Por que que você viajou tanto? Tem uma parte, né, do querer ver, do querer saber, do querer, né, qual que é a comida, como são as coisas, mas tem uma coisa assim de estar é, dentro do campo que ali tem. E a China é esse lugar que tem um campo milenar. Eu, na época, comecei a ler o I Ching também, porque eu vivia apaixonada por alguém e vivia sofrendo por alguém. E claro que para quem que eu ia perguntar? Para o tarô, né, que eu tinha meu tarozinho, e para o I Ching. Então, eu vivia perguntando para o I Ching de todos os meus amores. Eu ia meninona, fazendo perguntas muito idiotas para o Xing. Ele me ama, ele não me ama, ele vai me deixar, nós vamos brigar para sempre, temos futuro. Aquelas perguntas, né, bem da paixão. E o Xing respondia com aquela sabedoria, né? Eu não sei se algumas de vocês já leram o Xing. E eu percebi que com o tempo aquela fala do Xing foi me penetrando. Eu diria assim que para quem vai nos lugares, né, para quem entra em contato com um saber tão tradicional, não tenha pressa de entender tudo com a cabeça, porque tem esse mergulho, né, esse mergulhar, você vai sendo penetrada, né? Eu estive na China uma vez, eu tive pouco tempo porque eu estava de passagem para o Tibete. Então, eu fiquei alguns dias em Pequim, né, Beijing, e eu fui num palácio, que era o Palácio de Verão. Só estar naquele Palácio do Verão
é como se o tempo te assoprasse o que acontecia ali naquela época, né? Por que que aquilo existe? Eu lembro que no Palácio de Verão tinha um corredor todo pintado, cheio de pinturas, era um corredor muito grande, não era um corredor, era uma passagem de uma construção para outra, e a gente passava, né, por essa passagem coberta, cheia de pinturas, e o vento soprava, porque o Palácio de Verão é muito incrível a construção chinesa. A construção, o Palácio de Inverno mantém o calor, o Palácio de Verão te mantém refrescada. Então, estava muito quente já naquele momento em Beijing, e eu me lembro assim de passar por esse corredor e o vento assoprava e aquelas pinturas, aquelas imagens, e era como se eu fosse preenchida pela beleza, nutrida pela beleza, e me dava essa percepção profunda de como que a cultura chinesa, o culto da beleza, tinha umas paredes que as janelinhas para olhar para o horizonte tinham formatos diferentes. Então, teu olhar, ele era formatado para ver as coisas de forma diferente através dessas janelas que não eram redondas nem quadradas, mas cada uma tinha um desenho. Então, essa estética, né, que a gente encontra em culturas de muita sabedoria. Eu acho que uma marca de cultura de muita sabedoria é a estética, né? Bom, e aí isso, o I Ching, o mestre. Nos últimos anos fui estudar o Tao Te Ching, minha paixão pelo universo chinês só cresce. E essa cultura milenar, então as coisas ali têm um tempo que não é o tempo do correr. Eu é uma das coisas, né, que eu percebo, e a totalidade. Eu que trabalho com mulheres, eu encontro muito no taoísmo uma linguagem não hierárquica da vida, porque a gente é ocidental e o Ocidente ele é hierárquico, sempre melhor ou pior. Homem é melhor do que a mulher. A razão é superior ao corpo, né? A razão é superior ao instinto. A gente vive sempre numa dualidade hierárquica e não numa dualidade complementar, que é algo que a cultura chinesa traz fortemente, o redondo. O redondo é muito feminino, né? O foco no baixo ventre. Baixo ventre é de onde nós nascemos, é onde nós gestamos, onde está nosso útero. Então, é muito conectado com as forças da vida, com as águas, né? Com o círculo. Depois, se dá tempo, a gente pode falar um pouquinho do ano da serpente, né? Uhum. E das águas, por que que elas são tão necessárias, né? Esse redondo. Então, eu descobri na China assim, muitas respostas. E quando eu escuto, por exemplo, o Krenak, que é um brasileiro nativo, né? Um indígena, o Krenak fala muito como um taoísta fala. Essa visão o tempo todo da Com a totalidade natureza. da natureza. E aí que eu acho assim muito legal você contar um pouco mais disso, Tiffany, porque eu te conheço, né? Você vai com um olhar muito estético. Eu sei que você escolheu lugares especiais para ter diferentes experiências na China, né? Experiências com a beleza, com o vazio, com as montanhas. Então, seria super legal você contar um pouco assim essa tua seleção de lugares, qual que é a vivência, né? Onde que a arte entra nisso tudo, nessa viagem, o que que é a arte, o que que é a experiência cultural, e o que que você aprendeu estando lá, porque você esteve o ano passado na China, uma experiência muito intensa. Na China e no Tibete, né? Ali nesse. Só o primeiro, nossa, é lindo ver você sempre falando das suas experiências e como e disso do amadurecimento, né? Ser ali meninona e essa busca, né, que a gente primeiro começa de uma forma tão, no fundo, ingênua. No fundo, assim, às vezes eu gosto de imaginar, acho que eu vi, não lembro de quem, mas isso me marcou, de que se você quer aprender sobre a sabedoria, a porta é a ignorância. Porque a ignorância, você não tem esforço, tá? Ela sempre vai estar lá, eu sei bem onde está a minha ignorância, então, mas e aí eu entro por ela. Deixa eu analisar essa minha ignorância, deixa eu perguntar por Xinga aqui do meu namorado que me deixou, deixa eu, né? E aí aquilo vai crescendo e é a porta, né? Eu entro por aí.
E é bonito isso, quando você conta, eu me vejo assim também, e eu acho que muita gente também, né? Vendo assim que a gente entra numas de impulso, né? E eu vou tentar fazer brevemente, assim, para dizer também como que eu cheguei no budismo. Também foi meio que sem querer. Já acho que já estava tudo arranjado lá nas estrelas, na verdade. Só eu que não sabia. Mas deixa eu colocar aqui no. Os meus pais sempre foram buscadores, né, assim, espirituais, digamos assim, sempre em busca de novos conhecimentos, novos mestres. E foi quando eu tinha 18 anos, também perdida, também namorado não queria saber. Aí eu comecei a namorar com outro. E aí minha mãe e meu pai falaram: "Olha, a gente teve um sonho, a gente quer ir para a China, só que a gente quer ir numa peregrinação, porque minha mãe teve um sonho que ela ia encontrar o mestre dela espiritual na China e que ela viu ele através de um sonho dizendo para ela: venha até mim, mas venha de forma merecida. Ela interpretou isso de que ela deveria então ir por terra. Como ela é alemã, ela foi para a Alemanha, isso foi no ano 2000. Ela foi para a Alemanha e comprou um motorhome com o dinheirinho que ela tinha. Eu estava perdida, não sabia o que que eu fazia da vida. Eu falei, quer saber, eu vou com minha mãe. E aí meu namorado também não sabia muito bem o que fazer, ele veio também comigo e chamou o amigo dele que tinha o dinheiro para comprar outro carro. Compramos um motorhome, gente, por US$ 1.500. Tinha uma cama grande, tinha duas camas grandes, tinha a cozinhazinha, lindo, eu amo o motorhome, amo. E aí compramos e no fim meu pai veio. E começamos a fazer essa viagem, então, atravessando saindo da Alemanha, atravessamos a Áustria, Eslovênia, a Ucrânia, a Rússia inteira, a Sibéria e chegamos na fronteira da Mongólia. E aconteceu uma coisa que até então nunca tinha vivido, que era encontrar, atravessar um solo e de repente entrar nesse campo, né, que você comentou, esse campo que é inexplicável. E nós cinco choramos, era como se assim, voltamos para casa. Essa era a sensação. E os dias que se seguiram, a gente foi visitando os templos, porque na Mongólia, a Mongólia é budista, né? Do budismo tibetano, muito xamânico também, então muito colorido, né? Eu entrei nos templos e eu era como se eu estivesse realmente voltando para casa. Eu nem achava lindo, eu não entendia a estética, achava tudo muito colorido, mas eu conhecia. E foi ali que eu decidi, então, unir as duas coisas que eu amava, que era a arte e a minha busca da espiritualidade. E eu pensei, uau, existe uma arte que é a arte sacra. É isso que eu vou fazer. Eu conheço, eu só preciso agora pôr nome nas coisas que eu estou sentindo. E quase fiquei na Mongólia. Fui na escola de arte, no mosteiro de Gandham. Fui aceita, a única mulher lá. Só que eu senti que o diretor, que era um monge, se arrependeu depois. Falar, ai meu Deus, essa menina vai me dar problema. Quando for inverno, ela vai ficar todo mundo trancado aqui na escola, a única mulher. Aí ele me convenceu de ir para a Índia e estudar em Dharamsala. Então, tudo bem, ele me convenceu e eu de fato fui. Longa história até eu conseguir ir para lá. Demorou 2 anos para eu conseguir juntar dinheiro, finalmente para a Índia, finalmente ser aceita, também como a única mulher, e estudei Tanka, a arte tibetana, né, da iconografia, que se chama também iconografia do Tantra, e eu vou explicar um pouquinho por quê. E fiquei 3 anos lá, e depois voltei para o Brasil com meu bebê, metade tibetano, e aí segue o resto da história, né? Mas a iconografia tibetana, eu não sei quanto aqui o pessoal que está aqui já tem visto, né? Como que é. Existem muitas figuras, muitos Budas. Então todo mundo se pergunta, mas como assim muitos Budas? Não era só um Buda?
né? Então, como é o budismo? Existem várias linhagens do budismo, né? Você tem o budismo Zen, você do Japão, você tem o Chan, que é na China, você tem Theravada na Tailândia e o Vajrayana no Tibete. E então eles são muito diferentes até esteticamente. O budismo Vajrayana, que também é o budismo tântrico, ele se difere porque ele é o mais esotérico, digamos assim. Ele inclui a magia, mas não a magia o que a gente entende ir lá fazer a magia, mas é o que eles chamam de você aprende a ver que a realidade é mágica. Eles chamam de realidade Vajra, tá? Você, com as meditações e a visualização dos Budas, tá? De muitas facetas, então esses Budas é como se o Buda que se iluminou, essa iluminação, essa mente iluminada, ela tem muitos aspectos. O aspecto de compaixão, o aspecto de sabedoria, o aspecto, né, tem vários. E para cada aspecto de iluminação, no budismo Vajrayana, eles deram várias caras. Então você tem o Buda Avalokiteshvara, que é o Buda da compaixão. Você tem Manjushri, que é o Buda da sabedoria. A Tara Verde, que é a mãe libertadora de todos os medos. A Tara Branca, que é a deusa que guia você entre vida e morte e também de longa vida. Tem o Buda da medicina, enfim, são centenas e centenas. Então, para a gente entender que são esses, não, eles não são, eles são, eles são arquétipos, todos esses Budas, e que a gente pode acessar. Nós podemos acessar eles através de é, meditação. O Tantra aqui no Ocidente, né, se fala tantra, você já pensa na sexualidade, algo assim, mas esse é um aspecto do Tantra, né? Porque o Tantra diz assim: o teu caminho para a iluminação, você já tem tudo para alcançar a libertação. O que que é iluminação? Nirvana. Nirvana, muito difícil de definir, mas aqui eu vou colocar rudemente é você se libertar de todas as ilusões que você acredita que são reais, concretas, e você sofre com aquilo. Você sofre porque você acredita. A libertação é você continua a sua vida, mas as ilusões são uma brincadeira, que eles chamam de lila ou lalita. Lalita é a grande, aquela que brinca, é a brincalhona divina, porque é tudo um grande circo, um grande filme com várias projeções, né? Então você se liberta disso. Isso que quer dizer iluminação. Então, para você alcançar isso, existem milhares de técnicas, né? De yoga, de meditação, de visualização. Então, o Tantra, ele tem um objetivo, alcançar a iluminação. E o teu veículo é o corpo, é o corpo. Então você pode fazer posições de yoga, respirações, mantras, visualização, tudo que teu corpo consegue gerar, a gente tem essa potência. E se você pensar uma das energias que com treino ou sem treino, que você mais gera libertação, é o momento do orgasmo, é na sexualidade. E quanto mais presente você está na hora da transa, a hora que você se entrega, quando ela é profunda, quanto mais profunda, mais perto dessa liberação você está. Então veja que o propósito é a libertação das ilusões e não mais prazer ou mais orgasmos ou o que for, pelo contrário, e é uma disciplina, né? É uma disciplina. Então, é a liberdade através da disciplina. Disciplina é liberdade. Esse sempre eu tentei pôr como meu lema, porque é muito difícil para eu ter disciplina, acho que para todo mundo, né? Então, eu sempre escolhi artes que me exigem disciplina, porque eu sei que quando eu me torno mestre de mim mesma, conheço a potência do meu corpo, eu me torno mestra de mim mesma. E é isso, basicamente, que, né, o budismo tibetano ele convida muito. Ele sempre convida você para voltar para si mesmo, né? Ele não acredita num Deus lá fora, num Deus salvador, mas todos esses Budas são aspectos seus, talvez adormecidos.
né? Então, através da arte, você visualiza. Então, os templos são muito coloridos, são muito ricos em símbolos, os símbolos são profundos, os símbolos são feitos para você olhar e aquilo entrasse nos seus orifícios como uma chave e te abrisse para um quarto de consciência seu, né, que está fechado. Então, a arte é uma arte mágica, assim. Você vai entrando nela, você vai. Não é só a arte como uma estética para se maravilhar, primeiro, né? Então, você se põe ali porque ela te engata com tanta forma. Depois você vai aprendendo sobre os símbolos e você vai aprendendo a fazer as meditações com ele. Por exemplo, dos mandalas, é profundo aquilo. Cada mandala representa um universo de um Buda. E se você entende, você de fato entra e pertence nesse mandala, né? Então é muito mágico porque você começa a construir sua realidade de forma consciente. Nós construímos nossa realidade conforme as experiências vêm. As experiências vêm, eu tomo isso como verdade e vou construindo assim. Mas agora, e se eu escolher as minhas experiências de forma consciente? E aí, a partir disso, eu tomo isso como minha realidade. Então, o que é muito especial nessa viagem que eu fiz, por exemplo, o ano passado para a parte de Kham do Tibete, foi mesmo uma aventura, porque eu fui negada a permissão de ir para Lhasa. A parte de Lhasa precisa de uma permissão especial. E por eu ter estudado também na escola do Dalai Lama, eles não queriam que eu fosse lá. Então eu fui para a parte do Tibete que não precisa dessa permissão, que é a parte de Kham. Kham é muito famoso pelos yogis e pelos guerreiros. A única parte do Tibete que teve uma guerrilha, né, durante a Revolução. E, bom, então fomos para lá e, e aí eu comecei a explorar lugares que eu não imaginava que eu ia. E chegamos num vale. Eu estava também com meu companheiro e mais um guia maluco, né? E a gente falou assim, a gente quer encontrar mestres que ainda vivem na caverna e que praticam o Tantra raiz, que a gente está cansado de um monte de charlatão. E, de fato, gente, ainda hoje no Tibete, existem yogis morando há mais de 20 anos na caverna. E se você chega lá, eles te recebem, de fato, né? Então, visitei vários yogis, muitos praticando, especialmente nessa região que a gente foi, que se chama Vale de Dzogchen, porque Dzogchen é uma das práticas esotéricas do budismo tibetano. E ela é muito direta. Ela é a que menos tem rituais e parafernália que tem tanto budismo. O Dzogchen é direto. E uma das práticas é uma meditação que é olhar para o céu. E eu intuitivamente já fazia isso, especialmente na pandemia, olhar para o azul do céu. Você pode fazer esse experimento num dia aí azul e se você fitar o olho no espaço, você vai ver que você vai ver pequenas luzinhas, parece umas cobrinhas assim. Na verdade, é um efeito dos olhos mesmo, né? Muito físico. Mas depois você começa a manipular essa visão. Então eles fazem muitas das práticas sempre na natureza, porque eles precisam do céu e depois eles precisam do verde, eles precisam do som das árvores, tudo para fazer as meditações. E logo depois que a gente saiu desse vale, passamos alguns dias e tem do lado das cavernas, lá embaixo no vale, aí tem um mosteiro gigante e é muito curioso assim, né, ver toda a escola monástica super assim, monástico, né? E aí os yogis na caverna, no meio da natureza, comendo raízes e o que as pessoas trazem para eles, e pensando que hoje a próxima geração não vai querer viver dessa maneira. Então eu me senti tão abençoada, poxa, eu pude conhecer esses yogis, né? Ganhar a bênção deles ali, estar dentro da caverna com eles, né?
E eu, na hora, eu pensei, eu posso vir com o meu grupo aqui? Ele deu risada, né? Falou quantos? Eu falei, quantos couberem na caverna? Aí ele, pode, né? Então já ganhei permissão de dois, né? E uma hora, não, foram algumas horas, umas 3 horas desse vale, fomos para outro vale, que tem outros templos lindos em montanhas altas, só que esse vale é o vale de artistas. Então é cheio, por alguma razão eles se concentraram ali, o Vale de Zonza. Então eu visitei vários ateliês, um que faz cerâmica com a terra preta dali do local, uma cerâmica muito fina, muito linda que eles fazem em xícaras e pequenos bules de chá. Fui num workshop de caligrafia tibetana e de tanka, que é essa pintura que eu aprendi, né? Eles pintam esses Budas, todos esses símbolos que nos ajudam durante a meditação, durante a visualização, né? Para o poder da imaginação, gente. Por exemplo, a gente não é treinado, o que a gente é treinado a ficar imaginando é o que a gente vê nos anúncios, isso entra no nosso inconsciente. E a gente começa a imaginar, eu quero uma casa assim, eu quero isso, porque eles sabem que o poder da imaginação é o mais forte. Então, no Tibete, eles fazem isso, mas é para você imaginar a sua libertação. Então, quando você fita um símbolo ou um Buda daquele, é para te lembrar e te inspirar a querer se libertar de todas as ilusões que a gente cria numa sociedade que ajuda a sustentar uma ilusão dessa, né? Então também é difícil. Então por isso que eu acho que é tão importante ir para esses lugares, porque a intenção é outra. Para onde você olha, te lembra da tua essência, te lembra que você não precisa estar preso, que você pode ser um dançarino em Sansara, nesse mundão, né? Então é uma lembrança. Essa arte, ela vem para lembrar. E além, quando você está pintando, né, aquilo você fica tão presente, né? E então todos esses ateliês, eles dão, a gente vai fazer um curso de um dia em cada um deles. A gente vai passar uma semana e vamos fazer um curso, um dia de tanca, um dia de cerâmica, um dia de caligrafia e 2 dias a gente vai fazer tipo um amuleto de metal, com cera, com a técnica de cera perdida, que é super complexo e assim eles ensinam a gente a fazer uma peça. E o lugar é lindo. Então eu falei, gente, isso é tudo que eu sempre busquei, né? Então essa viagem que eu estou bolando junto com uma amiga minha, que é a Catarina Buschken, que é uma artista que eu admiro tanto e sim, somos irmãs de alma e a gente troca tanto. E ela tem um trabalho do que ela chama de caligrafia sensitiva. Ela é de ancestralidade japonesa e ela teve na China o ano passado estudando a caligrafia. E o que ela faz, também chamado de caligrafia sistêmica, é uma caligrafia que parece chinês, mas não é. Ela escreve conforme ela sente. É um desenho. Então ela tem todo um trabalho de anos dessa pesquisa, o que é a escrita, e que cada um pode encontrar essa escrita. É como se fosse o próprio código, seu próprio alfabeto. E então nessa viagem ela vai começar 10 dias de China e 10 dias de Tibete, mais ou menos assim. As pessoas podem vir em só uma parte ou as duas partes. E a parte da China vai incluir Beijing e Chengdu. Chengdu já é mais para o sul, já perto do Tibete, também conhecido como a Rota do Chá. Então tem muita cultura do chá, várias casas de chá que você senta, que a gente vai sentar, tomar com o ritual do chá, que é diferente do japonês, um pouquinho diferente. E a gente, depois de transitar também por templos taoístas, especialmente ali em Chengdu, a gente vai fazer 3 dias de imersão também com a Catarina, de fazer essa investigação de um alfabeto pessoal. E não precisa ser artista, não é que já tem que saber pintar. Não, é uma investigação. Todo mundo sabe.
espalhar tinta. Eu nem estou dizendo pintar, pegar no pincel. Você vai aprendendo, aquilo é uma investigação. Então, essa é uma viagem para quem gostaria de ter assim, um caminho de investigar a si mesmo a partir de sabedorias ancestrais, desde o taoísmo na China, a caligrafia chinesa, até o budismo tibetano, a arte sacra do Tibete, e usar, né, o pincel como uma chave para abrir portas de um artista sagrado, um artista, né, em fazer investigação com arte, gente, sem dogma. É você, a sua verdade, você busca, né? Então, essa vai ser a viagem, ela vai começar de 24 de maio a 16 de junho. Então, a parte da China é 24 de maio até dia 4 de junho, e a parte do Tibete é 4 de junho a 16, a dia 16. Então, pode participar dos dois, ou só de um, né? Eu vou deixar no chat, eu vou deixar aqui o link para quem quiser dar uma olhada, no itinerário todo. Já deixo aí. Bom, todo mundo pergunta também dos valores. Eu já vou dizer que, né, deixar tudo às claras. Dá para ver aí? Dá para ver, né, Sol? Legal. Então, essa daqui é a Catarina. Essa viagem é chamada de Rota do Nanquim, Arte e Artistas da China. Então, aqui eu explico um pouco. Aqui é o trabalho da Cata. Aqui ela também explica, mais sobre a imersão que a gente vai fazer no site. Aqui é um dos workshops. Essa estátua aqui, gente, é de cera. Então, ele faz a escultura em cera, depois coloca num bloco de gesso e aí fica um molde. E aí, para tirar a cera de dentro, aí ele joga por buraquinhos no gesso, ele joga o metal quente. E aí a cera sai por baixo e o metal ocupa o molde. Então, por isso que é chamado de técnica de cera perdida. Tá? E é assim que eles fazem. Então, aqui no site também tem um videozinho para ver como esse espaço. Aqui é o vale, aqui então é o vale que eu falei, onde tem os iogues. Esse daqui é o mosteiro, é um templo do mosteiro. O mosteiro está aqui atrás, grande. E aqui em cima estão as cavernas. E a gente vai caminhar até lá. Dá uma hora caminhando assim. A gente caminha uma hora para esse lado e caminha uma hora para esse lado aqui. Bom, aqui também vai estar o breve itinerário e vai estar o itinerário completo para baixar em PDF. Aqui um pouquinho quem somos. Então, os detalhes, vamos aqui para os valores. A parte da China, que inclui Beijing, Chengdu e Leshan, que é onde a gente vai fazer a imersão, de 24 de maio a dia 4 de junho, são 11 noites, em quarto duplo, US$ 4.200. A parte do Tibete de 4 a 16, 3.400. Se você vier nas duas viagens, é 6.990. Tem aí um desconto de US$ 700. Isso inclui, gente, a única coisa que não inclui é o teu voo até a China, tá? É, nesse valor inclui, uma vez que você chegou lá, você tomado vai ser tomado conta, né? Então nós vamos pegar no aeroporto, inclui o voo de Beijing para Chengdu, que é um voo de mais de 3 horas, todos os translados terrestres, 11 pernoites em hotéis 3 estrelas, pelo menos, todas as refeições, café, almoço, jantar e todos os restaurantes já estão escolhidos a dedo, porque o agente que a gente tem na China, que é uma figuraça, ele fez questão de escolher os restaurantes que ele gosta. Então, ele quer fazer uma experiência gourmet também. Os 3 dias de imersão, né? Guias locais, a gente vai ter guias locais, tradutores, mas comigo e a Catarina. E depois a parte do Tibete inclui mais voos, né? De Chengdu a Ganzi, que é um voo de menos de uma hora.
todos os translados, todos os workshops, todo a alimentação também. Então é assim, mais ou menos, você chegou, vai ser cuidado, só tem que chegar lá. E vocês podem comparar os valores, gente. Você não encontra valor assim com essa proposta. É bastante dinheiro, mas é barato para o que a gente está oferecendo. Então, essa viagem, claro, vai acontecer logo, em breve, mas é assim, né? É possível fazer. O ano que vem, eu acho que eu não vou fazer essa, essa viagem, né? Essa é única agora. E eu aconselho também, então, entrarem no site, dar uma olhada, pesquisar também sobre a Cata, que faz um trabalho lindo. E, gente, também esse trabalho de grupo, né? Porque sempre em viagem as pessoas se unem e formam uma família. Então, sempre antes da viagem, eu faço todo mundo se conhecer. A gente tem encontro Zoom para se preparar e tudo mais. Nós já temos inscritos, as inscrições estão abertas, o grupo já está se formando, então tá acontecendo. E isso, né, do grupo, eu tenho muitas boas experiências com grupos que depois se tornaram uma família. Então, imagina, são mais de 10 grupos que eu fiz, quer dizer, 9 grupos, esse vai ser o 10º, para a Ásia, e são 10 famílias que eu tenho já, assim, todo mundo se une muito. E falando disso, né, de experiência de grupo, a Sol também tem esse trabalho lindo, de grupo com mulheres, um trabalho de mulheres que eu acho incrível e que ela vai estar abrindo esse ano, mais uma formação. E eu queria saber um pouco também disso, Sol, se você puder compartilhar com a gente como é que vai ser essa formação, quem são essas mulheres, o que que se aprende nisso, quem é que pode participar, quando que começa. Bom, primeiro que estou babando aqui com a viagem, com as imagens, com essa escultura de cera, com ter contato com artesãos, né? Esse caminho da arte para conhecer o lugar, né? A gente que esteve no Marrocos, que entendeu tanto do Marrocos através dos artesãos, algo que se perde. Então, estou aqui babando. Essa é a China que eu quero conhecer. Quando eu for para a China, que eu não vou poder ir nessa viagem, infelizmente, mas eu sei que cada viagem é única, né, que tem que ser agora, mas é isso. Quem vai, eu quero depois que, se alguém vai daqui, depois conta tudo, conta todos os detalhes, porque a Tiffany vai ficar um tempo fora do Brasil, vai demorar para voltar também, né? Sim. Você vai ficar mais de um ano fora do Brasil, a partir do momento que Eu uma você vez que sair eu vou agora para em a março. Ásia, como eu amo a Ásia, eu já fico por lá. Talvez eu volte em julho e volto depois de novo em setembro. Tá. Então tem um pulinho aqui em julho. E tem o retiro de carnaval que também a Tiffany. Eu não vou para a China, mas eu vou no retiro de É carnaval com a verdade, Tiffany. Eu vou sim. pintar, eu vou ficar pintando esse carnaval enquanto os blocos estão aqui em São Paulo. Mas vai ter a formação do feminino, que é um trabalho. Muitas mulheres que estão aqui fizeram a formação, que é um trabalho para esse tempo. Onde realmente o planeta está pegando fogo, eu falei que ia falar da serpente, né, do ano da serpente, porque a China tem uma astrologia extraordinária e tem um conhecimento de medicina, de alimentação, né? Que legal que o guia de vocês escolheu os restaurantes para comerem comida que não é o chinês daqui, né? A comida de lá é um povo que tem uma longevidade enorme. Eu acho que são as pessoas com mais saúde e longevidade justamente por essa cultura que conhece tanto de saúde e que a saúde está no cotidiano, né? Nos hábitos de vida cotidianos. Então, também tem esse conhecimento de astrologia maravilhoso, e a gente está vivendo uma época, de acordo com a astrologia chinesa, onde há um predomínio gigantesco do fogo, da energia do fogo, e a gente está vendo esse fogo, vulcões não, mas incêndios, né? Muitos incêndios a gente está tendo, explosões.
a tecnologia que também está relacionada ao fogo, né? A gente sabe que a gente fica na internet, fica elétrico, né? Fica nessa energia do fogo. Então, esse ano é um ano de serpente de madeira, e a madeira alimenta o fogo. Então, a gente está justamente até o ano que vem, especialmente, com muito fogo. E as águas são aquelas que equilibram o fogo. E no taoísmo, assim, o fogo é o homem também. E a água é a mulher. Então, todos os trabalhos, para mim, do feminino, nutrem essas águas, que precisam regular essa agitação, porque o fogo também é agitação. É esse planeta queimando, temperaturas elevadas, né? E as águas, né? Ou seja, nós regulamos esse fogo. E a água é a sabedoria também, porque o elemento água, no conhecimento da medicina chinesa, está ligado à sabedoria, e quando não há sabedoria, há medo, né? Pode ser medo, pode ser sabedoria. Quando você tem sabedoria, não há o medo. Então, também há esse crescer em saberes. E eu trabalho com o feminino, para mim, esse trabalho de aumentar nossas águas e a dedicação a esse trabalho do feminino é através da formação, que o ano completo de mergulho em saberes tradicionais, né, muito pautados pelo conhecimento taoísta e outros tântricos, xamânicos, que é tudo que se encontra no Tibete, né? Você encontra no Tibete o tantra, o xamanismo, o budismo, o taoísmo, ali tá tudo interligado, né? E quando se viaja até lá, eu acho que é interessante perceber isso, como que essas tradições foram se conversando e integrando, né? Não são separadas, não é o budismo aqui, o tantrismo aqui, o taoísmo aqui. Todo o conhecimento budista das virtudes também está no taoísmo, por exemplo, né? Então é isso. No dia 16 de maio, quem quiser informações, fala comigo sobre essa formação, está no meu Insta também do TC, e eu envio informação individual para mulheres que querem mergulhar nesse feminino, nessas águas, e regular o próprio fogo, né? Porque a gente também entra no fogo, e regular esse fogo planetário. Sol, qual que é o. Eu vou colocar no chat o tecer no Tecer Instagram. juntas, né? É Tecer arroba tecer juntas. e é com Tecer S, com, tecer. com S. É. Aí, quem tiver então interessado nessa formação para mulheres que a Sol vai. Quando que começa, Sol? Em maio Dia também, 16 de maio. dia 16 de maio. 16 de E maio. ela vai o ano inteiro, né? Uma vez por mês. É um ano, são 3 presenciais, são 6 aulas online, 4 workshops online, encontros individuais, né, para olhar profundamente para a individualidade de cada uma, não ficar só no grupo. E grupos, né? Você falou do grupo que vira uma família, como é importante, a gente também astrologicamente entrou nessa força do aquário, Plutão é aquário, a força dos grupos mesmo, a família, que é além da família sanguínea, né? Porque tem muita gente que às vezes não se abre, né? Fica se sentindo somente amparado pela família e tem um mundo que ampara. E esses grupos, eles nos lembram que o amparo está em todas as partes, né? É. Não, muito Eu bom. sou fã e fã dessas viagens e super sinto que essa viagem para a China vai ser muito profunda, tanto para vocês que dão, como para vocês, para quem vai estar participando, né? Sim. Escutar o silêncio das montanhas, o silêncio dos vales, escutar o silêncio de quem está nas cavernas há tanto tempo, Não, né? é Conhecer, não sei se único. você teve essa experiência O com que eu esses acho é homens vivendo que nas cavernas. o que eu acho é que também não vamos ter daqui uns anos essa oportunidade de ver esses real yogis, né? A gente vai ouvir falar deles. E eu tenho Uhum, certeza que não tem nenhuma outra viagem que leve para esses lugares, assim, é muito, muito raro, né? Então, uhum. estou bem feliz, assim, tá formando isso.
Então vai ser muito lindo. Eu Eu não vou sei se as pessoas querem fazer perguntas também, né? Não sei se alguém quer Se fazer alguém quiser perguntas. fazer pergunta, pode deixar no chat ou quiser abrir o microfone também. E aqui no chat, aqui se vocês verem do Zoom, tá o link da Sol no Instagram e o link da viagem, tá? É tiffanyguiados.com/China. E a Elaine pergunta se a comida é vegana. Não, mas é possível ser, né? É só escolher os vegetais. Por exemplo, a Catarina, que está também acompanhando a gente, ela é vegetariana. E ano passado ela foi e se deliciou, porque tem tantos legumes, tantos vegetais, tantas sopas. Tem muita carne, mas tem muita opção para vegetariano e vegano, porque também eles não são muito do leite. Né? Por exemplo, na Índia, a comida toda ela tem creme, leite, iogurte. Na China, não tanto. Então, é bem viável para quem é vegano, bem viável, né? E aí delicioso, assim, muito, muito bom. Café da manhã que eu não gosto muito, não gosto de comer macarrão pro café da manhã, e é mais ou menos o que. Então, quem vier, a gente vai. Mas tem o saber, né? Porque para chinês, café da manhã é como um rei, é a principal refeição do dia. Então, por isso que o café da manhã não é pão com queijo É e verdade. manteiga. É, É a comida mais consistente, né? E o almoço é como um príncipe e o jantar como um mendigo, né? Isso diz o perfeito, conhecimento. Por isso que eles são perfeito. magrinhos e É. vivem muito tempo. Perfeito. Eu acordo, eu só saio da cama porque eu penso no café. O que que eu vou comer hoje? O que que eu vou fazer? E de noite realmente vai baixando, né? A vontade de comer. Perfeito. Uhum. As Ah, pessoas vão fazer massagem na viagem, porque lá tem muita massagem, né? a China, não, a Tailândia é muito assim, né? Mas na China, Ah, os hotéis que a gente vai ficar, todos oferecem massagem. E aí massagem. são hotéis bem bacanas. Então isso tudo vai ser muito bom. Provavelmente uma Porque quando eu acupuntura. fui na China, eu me deliciei com isso, que toda esquina tinha alguém fazendo massagem, super acessível. Especialmente no pé, você chega em qualquer lugar, né? E você tem Sim. acesso à medicina mesmo, né? Chinesa. Em Chengdu tem como é que chama aqui? Um hospital que é um museu também de medicina chinesa com todas as ervas, todas expostas, assim, incrível, incrível. Como que tem tanta sabedoria, né? Como é que a gente descobriu? É incrível mesmo. Então, tem tanto para aprender, muito, 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 muito para aprender. Tudo que eu pensava da China me surpreendeu. A China é muito organizada, muito limpa, muito diferente do que eu imaginava mesmo. E assim, todos os produtos que eu comprei, especialmente de cerâmica, eu comprei alguns carimbos. Onde é que estão os carimbos? Adoro carimbo de tão boa qualidade. Aí eu pensei assim, gente, aqui eles produzem aqueles 1,99 e vende para fora, né? Porque aqui as coisas são maravilhosas, né? Com refinamento, muito, muito, muito lindo, assim. Não é um país muito caro também. Eu diria assim, um pouco mais barato que o Brasil, perto, né? Se você for comer fora, se for num lugar bom, é mais ou menos o valor do Brasil, né? E mas é isso. Já tem um grupo muito legal, pessoas bem interessantes também, olhando para todos isso, né? Esses aspectos que eu falei. E o valor seria, olha, quanto que está o dólar agora, Deusa? Porque o valor total, 6.990 vezes 5,7 agora tá, né? O dólar, por aí. Seria por aí, uns R$ 32.000. Para vinte e É, três 5,7. Isso, e aí dá por volta de R$ 32.000, né? E, e, o, e mais o voo até Beijing, né? O voo de volta.
O voo está em torno, eu vi alguns meses atrás, em torno de US$ 1.500, e agora o dólar deu uma baixada, né? Então, isso é bom. Como é pago um valor na hora da inscrição, 50%, e depois mais os outros 50% no final de março, né? Então, através de um depósito. Então, não é cartão de crédito nem nada, porque o cartão ele põe a porcentagem muito acima. Então, é esse valor fechado em dólar, pago através de um depósito, né? E aí, esses detalhes todos eu dou quando a pessoa. E aí, quem tiver interessado, mas não está com certeza, está com dúvida, eu também me disponho para conversar com a pessoa pelo Zoom, sem compromisso, não tem problema, a gente conversa, tira dúvida e a pessoa vê se quer ou não, como pode fazer, né? Então, então, isso que a gente pensou para hoje, né? É, se alguém tiver mais uma perguntinha, pode compartilhar. Se não, a gente vai compartilhar esse vídeo. Quem chegou por último, a gente vai deixar no YouTube e vai compartilhar o link ali, para quem chegou agora poder acessar. E, bom, e eu desejo um lindo ano da serpente. É, é, eu acho que Patrícia animada para ir. Patrícia tá indo? Eba, a Paty está aí. Sim, nos falamos uns dias atrás aí também no Zoom. E Opa! então, como a Sol falou, né, de fogo, o fogo também ele pede muita serenidade, gente. Se você achou que você tinha serenidade, que você cultiva ela, aciona o turbo, porque pode dar, né, muita muita ansiedade, muito fogo na cabeça, né? Pode dar uma certa aí angústia, ansiedade mesmo. Então, cultiva muitas coisas que você ama fazer. Volta para o seu centro. Sempre que a gente ama fazer, a nossa essência é voltar para o nosso centro, igual um mandala, né? Ele tem, se ele perde o centro dele, ele desintegra. Então, você tem que saber onde está o seu coração. E seu coração não pode estar em nenhum lugar ou nenhuma pessoa externa. Esse coração é dentro de você e as coisas que faz esse coração brilhar, né? Então, voltar à natureza sempre é muito, muito bom. Na dúvida, volta à natureza, olha para o céu. Lembra do Dzogchen que eu falei? Olha para o céu, sempre está disponível. O céu está sempre disponível. O céu e a terra está sempre. Para pobre, para rico, para morto e para vivo. E Sol, obrigada por estar aqui junto e a gente se vê no carnaval. A Sol vai subir para o retiro de carnaval de Mandalas da Então, o Natureza céu e a terra e a serenidade estão lá também. Para aqui. quem não pode ir para a China, né? Exato, e vamos fazer mandalas aqui. E, aliás, tem uma vaga ainda para o retiro aqui. Também quem entrar no meu site pode dar uma olhada, que é de 28 de fevereiro agora, dia 5 de março, e a gente vai desenhar e pintar muitos mandalas. Vamos finalizar com ritual, uma cerimônia de cacau, com cerimônia de Lungta, que é a cerimônia das bandeirinhas tibetanas. E então é isso, gente. Obrigada por estarem aqui, por ter dado o tempinho de vocês. A gente vai depois colocar então esse vídeo aí o link do vídeo. E quem tiver interesse, entre em contato no meu WhatsApp. Todo mundo que está aqui é porque está no grupo, então consegue pegar também o meu telefone, pode entrar em contato, pode me escrever como for. E para Sol também, tá E a bom? Daniela que está dizendo lindo, olhe para o céu. Obrigada. Vamos olhar para o céu. Obrigada, foi uma delícia. Amo esta vida de viagens e de um mundo mais amplo. E poder estar numa live assim e lembrar de que existe assim muito horizonte, muito horizonte. Então, espero que todo mundo tenha viajado um pouco com a gente É. já aqui hoje. Um beijo no coração, todo mundo. Paula, querida, você está aí. Bora para a China esse ano. Beijo. Ou para montanha. Agora no carnaval. Que negócio é esse de ficar no bloquinho morrendo de calor?
Aqui tá fresquinho, gente. Em cima da montanha tá fresquinho. Muito bom. Então, um Tá beijo. bom, querida. Tchau, tchau. Assim